Deu branco na hora da prova. E agora? Se você já passou por isso e quer saber o que é possível fazer para amenizar essa situação de esquecimento total, assista esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês 5 dicas do que fazer para amenizar essa situação. Eu sou a Letícia, eu sou professora da equipe do Sobre Meio Ambiente e isso também já aconteceu comigo, gente. Essa sensação de branco, na hora que a gente está ali ansioso, estressado, na hora que a gente está fazendo um concurso, é uma situação muito comum. Sabe, quando você está ali fazendo a prova, você olha aquela questão, de repente você não consegue responder. Você não sabe, você não lembra. E aí depois, quando você termina a prova, chega em casa, olha a questão de novo, você não acredita que você esqueceu aquilo, porque simplesmente você tinha estudado e foi só naquele momento de nervosismo que simplesmente você esqueceu do que você já sabia. Isso é uma situação comum, é um mecanismo, inclusive, natural do nosso organismo. Quando a gente está com muita adrenalina, uma das reações do nosso organismo é justamente bloquear o funcionamento ali do nosso cérebro, da nossa memória. Entendendo isso, é possível sim, gente, a gente fazer algumas coisas para amenizar essa situação, para evitar que esse esquecimento total aconteça. E isso tem a ver justamente com essa reação de estresse, de aflição. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para evitar que esse branco aconteça é se prevenir em relação ao estresse. Então, dica número 1, evitar a situação de estresse. E aí você pode se perguntar, nossa, Letícia, mas evitar a situação de estresse, eu estou ali numa situação de concurso, óbvio que a gente vai ficar ansioso. Mas existem alguns fatores que são mais controláveis. Então, por exemplo, aqueles procedimentos que são prévios à prova. Você ter todos os seus documentos separados, você chegar cedo no local de prova, evitar aquele estresse imediatamente anterior ao horário de prova. Garantir que tudo vai dar certo. Ter uma rotina nos dias anteriores que também diminuam esse estresse. Ficar mais tranquilo, seguir a sua rotina de atividades físicas, de dormir bem, não tomar substâncias estimulantes, tipo muito café, energético. Muita gente pensa assim, né? Vou tomar café para ficar ligado ali na hora da prova. Isso aumenta a situação de estresse do nosso organismo. Então, isso é uma das coisas para a gente evitar. Ou seja, tentar criar ao máximo naquele dia da prova e nos dias anteriores à prova uma situação de tranquilidade. Não estressar demais o seu organismo, não fazer com que o seu organismo fique mais agitado do que ele já vai estar por estar naquele momento de prova, né? De um concurso, de algo que é importante para você. A segunda dica tem a ver com técnicas que você pode fazer para você remediar essa situação caso ela aconteça. Então, a primeira dica tem a ver com a prevenção, a segunda dica tem a ver com remediação. Então, existem algumas técnicas de respiração, de imaginação, de relaxamento, para que, se na hora da prova acontecer essa situação de dar um branco, esse esquecimento, você conseguir se tranquilizar e ter ferramentas que você conheça para você se tranquilizar. Então, vocês podem procurar, existe hoje na internet vários profissionais, principalmente psicólogos, psicólogas, que ensinam algumas técnicas. Então, é preciso que você já conheça essa técnica para que na hora da prova você já esteja habituado, certo? Então, são técnicas que vão te ajudar a se acalmar. Quando você perceber que aquilo começou a sair do controle, isso já aconteceu comigo, eu estava tranquila até determinado momento da prova, mas aí alguma situação aconteceu e aquilo começou a me deixar fora de controle e eu senti que eu estava começando a entrar num estado de nervosismo, né? A gente começa a suar, a gente começa a tremer e é nessa hora que vem esse branco. Então, nesse momento, conhecer essas técnicas de relaxamento, respiração, até exercícios de imaginação que vão te relaxando, isso é muito importante. Então, antes de fazer a prova, certo? Semanas, meses, no momento da sua preparação, já pesquise essas técnicas e vá se habituando e perceba o que funciona para você nesses momentos, certo? Dica número 3 é fazer várias provas. Certo? Se você tem um concurso que é o seu foco, não faça só esse concurso, se inscreva para outras provas, porque isso vai ajudar a dessensibilizar o seu corpo, ou seja, a te acostumar com aquele ambiente, que é um ambiente de estresse, né? Então, vão se testando, fazendo várias provas, que isso funciona como uma simulação.
Você já se acostuma ao local, ao tempo, àquela situação de estar ali sentada durante várias horas fazendo uma prova. Então, a terceira dica tem a ver com isso, com você se pôr à prova e ir se acostumando com esse momento. A dica número 4 é fazer simulados em casa. Ou seja, se preparar para a situação de prova num ambiente que seja mais tranquilo. Com os simulados, você se adapta ao tempo de prova, ao modelo de prova, você já tem uma prévia de como você está se saindo, você vai se testando, se conhecendo, exercitando o seu foco. Então, é muito importante que durante o seu período de preparação, você separe dias para que você faça simulado. Então, simular mesmo como se você estivesse na prova. Separa um cronômetro para você acompanhar o tempo, né? E faça com que você realize aquelas questões dentro daquele tempo determinado, que é o tempo que você vai ter lá no dia. Separa o seu lanchinho, separa a sua água, isso é muito importante também, né? Qualquer situação que leve a gente a ficar mais aflito na hora da prova, se você tiver com fome, se você tiver com sede, se você tiver com vontade de ir ao banheiro, tudo isso influencia o seu estado, né? Então, é muito importante que você se conheça estando em casa, né? Quantas horas eu consigo ficar sem comer alguma coisa, sem ir ao banheiro, se adaptar a esse ambiente. Então, dica número 4, façam simulados em casa, testando o modelo de prova que você vai fazer no dia do seu concurso. E a dica número 5 é uma dica de mais longo prazo. A melhor técnica, gente, para evitar o branco na hora da prova é você ter os conhecimentos consolidados. Por quê? Porque isso aumenta a sua confiança. Você vai para a prova menos nervoso, menos ansioso. Então, você tem que focar em ter um estudo de qualidade durante o seu momento de preparação. Então, você fazer muitas revisões, muitas questões e focar em não só memorizar o conteúdo, em você compreender de fato o que você está estudando. Isso se chama aprendizagem significativa, quando aquilo que você está aprendendo tem significado para você, quando aquilo faz sentido para você, você consegue correlacionar aquilo com a vida real, com a prática, com o cotidiano, e isso faz com que esse conhecimento não seja esquecido. Então, é claro que para concurso, principalmente quando a gente for ver legislação, são coisas que não tem jeito, a gente tem que memorizar alguns dados, mas essa memorização fica muito mais fácil quando ela é só uma parcela do estudo, quando você de fato está compreendendo aquilo que você está estudando. Então, compreensão, fazer revisões, muitas questões, isso vai fazer com que o conhecimento esteja mais consolidado, que você se sinta muito mais confiante na hora de ir para a prova e vai diminuir a possibilidade de você ter esse apagão, esse branco total na hora da prova. E essas, pessoal, são as 5 dicas para ajudar vocês a minimizarem esse problema de dar um branco, esse esquecimento total na hora da prova. Se você já conhecia alguma dessas dicas, conta pra gente. Se você gostou das dicas, comenta aí embaixo no vídeo. E a gente está aqui no Sobre o Meio Ambiente para ajudar você no caminho da sua aprovação no tão sonhado concurso da área ambiental. Até a próxima!